Alô, alô, queridos e queridas do Apostolado da Oração. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando com alegria este novo tempo da Igreja, um novo mês, o mês dedicado à Bíblia. Nossa proposta como Apostolado da Oração este mês é a gente refletir um pouquinho sobre a temática da campanha da Bíblia neste mês. O livro escolhido para a nossa meditação é a Carta aos Gálatas, com o lema Todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós vamos iniciar uma série de 4 ou 5 encontros, nos propondo a refletir um pouquinho esse subsídio que foi lançado para refletirmos durante este mês. Entre tantos, nós escolhemos esse aqui, que está mais ligado aqui à nossa arquidiocese e que foi editado pelas edições paulinas. Tem outros também, se você não encontrar este aqui nas paulinas, se já tiver esgotado, tem uma edição da CNBB que também é muito bom. Aqui nós temos uma pequena introdução, nós temos uns encontros, 5 encontros e uma celebração. A nossa proposta é que a gente possa fazer isso em grupo, online ou cada um individualmente. Online você pode criar um grupo fazendo aí com o seu grupo. O importante é que nós possamos resgatar neste mês uma tradição que começou aqui em Belo Horizonte. Nós estamos celebrando neste ano 50 anos do mês da Bíblia em setembro. E este mês da Bíblia iniciou exatamente quando a Arquidiocese de Belo Horizonte ela celebrava as suas bodas de ouro, 50 anos. Agora nós estamos celebrando o centenário da Arquidiocese. E nós bem sabemos, como Apostolado da Oração, que essa iniciativa começou em 1971 com Dom João Rezende Costa e o nosso querido e saudoso Padre Antônio Gonçalves. Dom João pediu ao Padre Antônio que organizasse essa reflexão do mês da Bíblia e quem é que iniciou? Fomos nós do Apostolado da Oração. Então nós estamos sendo convidados a retomar esta que é uma origem nossa. Começou aqui em Belo Horizonte com o saudoso Padre Antônio Gonçalves e também com o Apostolado da Oração. E é bonito que neste centenário da Arquidiocese, depois de passar 50 anos, a gente retoma então essa caminhada. Muitos dos nossos grupos do apostolado, todo ano, nas suas comunidades, já faz o ciclo bíblico e se engaja sempre nessa proposta de celebrar o mês da Bíblia. Como eu disse, começou em Belo Horizonte, se espalhou por todo o Brasil e hoje nós temos já o mês da Bíblia celebrado em várias dioceses da América Latina e também da África. Que beleza, né? Uma iniciativa nossa que está ganhando o mundo. Como nós dissemos, este ano a proposta é a Carta aos Gálatas. E nós vamos, neste primeiro encontro, nós vamos passar um pouquinho, algum resumozinho de como foi estruturada essa carta, como foi escrita, quais são aqueles fundamentos de reflexão dessa carta. E é importante a gente ter isso no coração, porque sempre que nós vamos ler um trecho bíblico, um livro da Bíblia, é muito bom a gente ter presente o contexto em que ele foi escrito. Isso nos ajuda a entender muitas reflexões. Quando nós pegamos um texto, não sabemos a origem dele, às vezes nós fazemos interpretações errôneas. Então, por isso, acho que é muito bom. Se você tem o livrinho ou vai adquirir, e nas primeiras páginas tem uma introdução muito bonita que está falando exatamente disso. Um pouquinho sobre a perspectiva da carta paulina escrita aos Gálatas. Então, como eu disse, essa carta foi escrita quando? Mais ou menos se calcula entre os anos 53 até 58
Não se tem uma data precisa, mas tem essa perspectiva. E ela foi dirigida exatamente para as comunidades de São Paulo, que estava naquela região da Galácia, que hoje, se nós olharmos nosso mapa moderno hoje, está naquela região que nós chamamos da Turquia. Ali existiam vários povoados onde Paulo, ele evangelizou aquela região, anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. E nós sabemos que São Paulo ele era mestre nisso, né, em fundar comunidades. Nós precisamos aprender muito com ele, né? São Paulo foi o maior, por dizer, né, evangelizador, fundador de comunidades. Então São Paulo fundou essas comunidades naquela região da Galácia e partiu para outros caminhos evangelizadores. Depois de um certo tempo, São Paulo ele recebe, né, uma carta onde alguns dirigentes daquelas comunidades reclamam com São Paulo que lá estava surgindo, né, uma contenda, uma discussão. Surgiram lá alguns missionários cristãos, mas missionários que eram oriundos do judaísmo, que chamavam-se judaizantes. Estes missionários levaram uma pregação diferente da pregação de São Paulo. A pregação deles se fundamentava no seguinte: para seguir Jesus Cristo, nós precisamos manter alguma das tradições judaicas. Isso surgiu no meio da comunidade trazendo uma certa discórdia. Esses judaizantes pregavam que para se tornar cristão, eles tinham que manter, né, a questão do sábado, daquela tradição do sábado. Eles defendiam a circuncisão e também a questão do ser puro e do ser impuro. Aquilo que era puro, aquilo que não era impuro. A princípio, eles consideravam que todos aqueles que não viessem do judaísmo eram considerados impuros. Isso surgiu o quê? Divisão nas comunidades. Alguns ficaram com a pregação de Paulo, outros ficaram com a pregação desses judaizantes. Surgiu o conflito, a divisão. É nesse contexto, então, que nós devemos ler a carta, né, de São Paulo aos Gálatas, onde ele escreve essa carta exatamente para dizimar essas dúvidas, tirar essas dúvidas. E São Paulo ele vem, então, para trazer uma mensagem. E quando vocês pegarem o texto da Bíblia, e aqui a gente faz, né, uma ressalva importante, antes de começar a reflexão do livrinho, seria interessante ler, né, a carta. É pequenininha, são 6 capítulos pequenininhos, né, de uma página e meia no máximo. Então dá para a gente ler assim, num abrir e fechar de olhos. Quando você começar a ler com essa perspectiva pequena que nós colocamos, você vai perceber isso, que São Paulo ele começa a carta exata de uma maneira muito incisiva, se apresentando, dizendo quem ele é, colocando que ele tem essa autoridade, né, de discípulo de Jesus, né, e chega mesmo a ser um pouco duro com eles, dizendo: onde é que estão vocês? Cadê o evangelho que eu preguei para vocês? Vocês esqueceram de tudo que nós anunciamos, tudo aquilo que vocês aprenderam? E aí São Paulo, ele chega, né, para reafirmar aquilo que é a essência da sua doutrina. Primeiro ele vem anunciar que todos nós, batizados em Cristo, unidos a Cristo, entre nós não pode haver divisão. Existe, né, uma só coisa. É por isso que o lema da reflexão bíblica, né, deste mês da Bíblia deste ano, o lema é: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas, né, 3, no versículo 28. São Paulo ele vem ressaltar isso. Olha, não existe. Nós precisamos voltar à nossa vocação batismal. Essa vocação tão bonita que cada cristão já recebeu e que ele não pode nunca esquecer. Todos nós
batizados em Cristo, nós somos um só povo. Não pode existir divisão entre nós. Não existe mais grego, judeu, não existe mais homem, mulher, preto, branco, amarelo, azul, não existe mais condição social. Em Cristo todos nós formamos, um único corpo. Então ele está dizendo, cessem essas divisões. E vocês têm que tomar uma decisão. Com qual evangelho vocês vão ficar? Com o evangelho que eu preguei e anunciei ou com essa novidade que está chegando e que não é verídica? Aí São Paulo também, ele traz uma mensagem bonita. Que unida a Cristo, o que é que nos salva, que nos justifica? Não são as leis, a lei do sábado, de agora cultuar o sábado, ter o sábado como dia de descanso, que era o dia do judeu. Não é a lei da circuncisão que justifica, que salva. Não é a lei do puro ou do impuro. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. É Ele que salva. Diante de Jesus Cristo, não existe nada mais importante. Não existe nenhuma lei humana que possa superar esta questão. Não existe nenhuma lei humana que possa superar a pessoa de Jesus. Então é neste contexto que nós vamos ler, que nós vamos refletir durante este mês, a carta de São Paulo aos Gálatas, que é muito rica, gente. Ela vai nos levar exatamente a este aprofundamento da nossa fé cristã, onde ainda hoje existe muita divisão entre nós, existe muita rotulação entre nós, onde nós rotulamos o outro por isso ou por aquilo. Então, não é isso que justifica, não é isso que mantém a nossa fé. O que nos mantém na fé viva é o Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus, que na sua morte e ressurreição, é a pregação do São Paulo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, nele nós temos a liberdade, somos livres no Cristo. No seu batismo, nós formamos um único povo. Que nós possamos então, com essa pequena introdução, a cada semana nós vamos ter 2 encontros que nós vamos postar para vocês, a gente possa meditar, refletir, aprofundar, celebrar o mês da Bíblia, celebrar o centenário da nossa arquidiocese, com este orgulho santo e bonito. O mês da Bíblia começou aqui entre nós e nós precisamos, como apostolado da oração, recuperar essa tradição. Mesmo vivendo em tempos de pandemia, nós podemos refletir sozinhos em casa, nós podemos criar aí os nossos grupos, nas nossas redes sociais, para a gente estar refletindo. Espero que vocês façam um bom proveito a partir da próxima sexta-feira. Quartas e sextas-feiras nós vamos postar um pequeno vídeo a cada semana, uma região da nossa arquidiocese, das nossas coordenadoras regionais vão estar fazendo uma reflexão. Queria então terminar este nosso bate-papo, a gente rezando, o nosso oferecimento do dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre, o Papa, para este mês. Para que todos façamos escolhas corajosas através de um estilo de vida sóbrio e ecossustentável, alegrando-nos pelos jovens que se empenham resolutamente por isto. Que o Sagrado Coração de Jesus nos conduza durante este mês de setembro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.